O Entre Elas tem o prazer de receber hoje a psicóloga Alessandra Henriques. E a gente vai conversar de um tema muito interessante e que diz respeito a muitas pessoas. Relacionamentos abusivos. Será que é esse o seu caso? Eu fiquei pensando, nós conversamos um pouco antes, né, Regina? E eu dei uma clareada muito boa. Para mim, esclareceu muita coisa, porque para mim, relacionamento abusivo sempre se tratava de homem com mulher. Eu entendi que ela pode ser um relacionamento de ambas as partes, e eu acho que esse programa de hoje vai ajudar muito, como vai ajudar a mim também, e a você, Claro, a todos nós. Claro. Vamos entender melhor esse tema. Bem-vinda, Alessandra. Obrigada, agradeço o convite de vocês. E muito obrigada por você estar aqui com a gente. E explica melhor para quem está nos assistindo. O que são os relacionamentos abusivos? Como é que eles se caracterizam? Sim. Vamos lá, relacionamento abusivo. Pela palavra a gente já vê, né? É um relacionamento onde há um abuso. E o que caracteriza um abuso? O abuso se caracteriza pela diferença, como se uma pessoa fosse superior à outra, em que uma pessoa está subjugada à outra. E ela pode, inclusive, estar alienada a tudo isso e não reconhecer que vive um relacionamento abusivo. Marilene falou, né, que pensava que esses relacionamentos se davam só em relacionamentos amorosos entre homem e mulher. Não é bem assim, porque um relacionamento abusivo pode acontecer no trabalho, na família, né, no casamento, nas amizades, sempre em que há uma pessoa que se vê superior à outra e o que é mais importante, né, que a gente reconhece em que uma pessoa se vê inferior à outra. Então existe aí uma relação de poder, né, uma diferença, como se elas ocupassem lugares diferentes. Eu queria entender isso melhor, porque na verdade a gente tem aí um patriarcado extremamente cruel, né? E os homens são criados dentro desse modelo do patriarcado e é muito comum tornarem-se abusivos devido a toda a criação, a todos os conceitos que eles têm. Entretanto, do jeito que você coloca, as mulheres também podem ser abusivas? Sim. Com os filhos, com o homem deve ser mais difícil. Sim, pode. Da mesma forma que o homem ocupa esse lugar socialmente de superior, né, num lugar tido como superior, algumas mulheres vêm também culturalmente, socialmente se vendo subjugadas num lugar inferior. Mas isso não é uma regra. Isso pode se inverter, né, em que mulheres se colocam superiores a outras pessoas, inclusive os filhos. Quais são os tipos de abusos mais comuns que a gente tem? Bom, a violência ela pode ser física, pode ser psicológica, pode ser sexual, pode ser moral e pode ser patrimonial. Quando a gente vê pessoas que ficam dependentes, uma coisa que é bom que a gente fale, né? Caracteriza-se também por uma dependência. E a dependência é emocional, só que é tida como uma dependência que abarca todas essas áreas, como, por exemplo, financeiramente, a mulher achar que não dá conta de viver sem esse homem, que sempre foi o provedor. Mas sempre foi o provedor porque a situação era essa. Mas ela pode ocupar outro lugar, mas desde que ela se conscientize e que tenha o desejo de sair desse lugar. Porque da mesma forma que uns se colocam como superiores, a vítima se coloca e se vê como inferior. É difícil se ver num relacionamento abusivo? Vou especificar. A pessoa vive um relacionamento abusivo, vamos colocar aqui num contexto, dentro de casa, dentro de um casamento, e às vezes não percebe. O que acontece com a cabeça dessa pessoa que ela não percebe que vive esse relacionamento abusivo? Como é que ela se sente? Esse é um movimento psíquico que a gente chama de alienação. A alienação é justamente o não saber, mas é um não saber entre aspas. Porque a pessoa não se reconhece nesse lugar. A partir do momento em que ela começa a se dar conta de algumas coisas, ela pode questionar. Então, vamos dizer, a saída de um relacionamento abusivo, ela passa por diversas fases, né? O reconhecimento é o início.
Mas como que se caracteriza, né, o relacionamento? O relacionamento se dá pela via do amor. O amor, ele é narcísico. O que quer dizer? Narcisismo, o que é? A gente vê o narcisismo sempre como algo negativo. Mas o narcisismo faz parte da nossa constituição enquanto sujeitos. O amor a si mesmo, né? Esse é o narcisismo primário, em que todos nós somos, vamos dizer, somos aí levados, né? Desde o início da nossa vida. Mas existe um narcisismo que é secundário. O amor ao outro, mas é o amar para ser amado. Tá vendo como é um movimento de ida e vinda? Mas isso em todas as pessoas? Isso funciona qualquer assim? relacionamento é uma demanda de amor. Você se relaciona por amor ao outro. Amor na relação, né? Até no que se refere ao trabalho, né? Porque você tem ali uma relação de reconhecimento pelo trabalho. Mas você ama, o amor é uma relação de troca. Você ama para ser amado. Você oferece algo para ter algo em troca. Pensem bem num relacionamento abusivo, como é isso. O sujeito dá muito amor para receber muito amor. Só que junto com o amor, vem outras coisas. Por isso que a fala geralmente mas ele é uma pessoa boa. Ele faz tudo isso, mas ele é uma pessoa boa, porque ele também me ama. Ele me dá amor. Eu reconheço em alguns pontos, mas em outros pontos é abusivo. Aí fica naquela balança, né? É uma meia alienação. Então, o segundo passo, depois do reconhecimento, é começar a pesar o relacionamento. O amor, eu li algo no sentido Mas assim... Mas esse reconhecimento já é o reconhecimento do abuso ou o reconhecimento que algo não vai bem na relação? O reconhecimento, primeiro, que algo não vai bem. Tá. Só lá na frente que ela consegue ver como um abuso, Sim. né? A pessoa. Mas o amor é uma forma muito prática, né, da gente pensar. Mas o amor é investimento, você investe, retorno, troca, né? Demanda, é o que se oferece e o que demanda de volta. Então, quando isso envolve duas pessoas, o amor ele está imerso em várias atitudes. Então, por isso que é difícil de reconhecer o abuso, porque em alguns momentos ele parece um amor exagerado, como por exemplo no ciúme, né? Sim. Quantas pessoas se sentem, vamos dizer, vangloriadas por ter alguém que sente tanto ciúme, né? Porque eu sou muito amada, né? Por isso que o outro não quer me perder de forma alguma. Por isso que ele me controla em todas as ele é ciumento, só que ele controla. Né? Há uma diferença entre ciúme e controle. E o amor e o controle fica muito próximo, né? Entendi. Eu quero ter sempre perto, eu quero que fique aqui grudado em mim. Quero vigiar a roupa que você usa. Quero vigiar tudo, quero saber onde você está. E fica parecendo um amor exagerado. Eu queria saber o seguinte de você, e agora como psicóloga, como funciona a cabeça da vítima de abuso? Como funciona, assim? É muito comum nas mulheres que sofrem a violência física, ela, com o tempo, que a violência é sempre uma escalada, né? Sempre, ela não começa no tapa, ela começa numa palavra rude, num xingamento. Você é feia, você é gorda, você é magra, né? Você não tem peito, não tem bunda, você não... Enfim, e vai. E vai destruindo a autoestima, vamos colocar dessa mulher, vamos colocar dessa forma, a tal ponto que quando ela chega a levar o primeiro tapa, ela acredita que merece. Sim. Eu mereci. Ou então, não é isso, mas a culpa foi minha, porque se eu não tivesse, né? No caso do abuso, é exatamente esse quadro ou diferente? A vítima acha que merece? Ou a vítima arranja uma desculpa para aquilo? Como é que funciona a cabeça dela? Muitas das vítimas, elas se colocam nesse lugar que mereçam punição. Por isso que a violência é tida como a punição por algo que ela fez e não devia ter feito.
Inclusive, algo que se associa muito ao relacionamento abusivo é a automutilação, a autodestruição, em todos os sentidos. Porque se a gente for pensar, o adoecimento, né, pessoas que adoecem no relacionamento e adoecem fisicamente, é um processo autodestrutivo, porque a pessoa não está bem, não consegue nem se cuidar. É também uma forma de punição. Mas a punição vem no ato do outro, né, como merecida. E isso é bem complexo, né? Porque aí por isso que a gente precisa conhecer a história da pessoa. Cada história é uma, não tem uma regra para todos os relacionamentos, mas é um padrão que se repete. Tanto que o relacionamento abusivo se repete em outras configurações. O abusado numa área geralmente também é abusado em outra área. Como, por exemplo, trabalho, família. Sabe aquela pessoa que é a que faz tudo para todo mundo e sempre se sente digna de mais amor ainda, porque ela é tão boa, né? Tá vendo como que é um pedido de amor? Que fez pouco. Sim, é sempre um pedido de amor. E parece que vem, mas não vem o suficiente. A relação abusiva, ela se dá em todos os níveis? Eu te pergunto, pode existir uma relação abusiva entre mães, pais e filhos? Sim, sim. Muito. Né? Muito, principalmente da mãe, porque ela vai repetir aquilo que ela vive. Ela é abusada pelo marido e ela abusa os filhos. É uma cadeia. E aí a gente volta mais atrás, né? Ela pode ter vivido uma relação abusiva enquanto criança. Exatamente. Por isso que ela repete lá com o marido. Tá? Aí, como que é uma relação abusiva? Quantos pais e mães, né? Aí a gente coloca os dois, são excessivamente cuidadores. Controladores. Controladores. Exato. E que é revestido de amor. Por que eu cuido? Mas é excessivo. E esse excesso caracteriza o que se configura na criança é uma dependência emocional. E o dependente emocional vai ser vítima de abuso a vida toda. Que ele vai se colar em outras pessoas, porque teve tanto na infância, mas esse tanto não é o que a criança precisa. O que ela precisa é muito mais sutil. Ela não vai ser um abusador, não? Também pode, Marilene. Pode se inverter. Padrão, né? Estabelece é uma repetição. Né? E a repetição, ela sempre se dá ou no mesmo lugar ou no lugar oposto. Né? Por exemplo, a gente está falando aqui de relacionamento abusivo, não necessariamente violência sexual. É muito comum que associem crianças que foram abusadas sexualmente na infância que viram estupradores, pedófilos, enquanto adultos. A regra não é exata, né? Pode se inverter. E aí, as crianças abusadas, todas as formas de abuso, não são as sexuais, vamos falar abusadas nos relacionamentos, né, amorosos também, de pais e filhos, podem se tornar vítimas de outros abusos enquanto adultos. No trabalho, no casamento, nas amizades, né? A gente observa muito isso. E uma coisa assim, mas que vocês não perguntaram, mas eu acredito que se pense, né? Mas você escuta muito isso no consultório, né? Quando você eu tô doida pra perguntar, mas eu não sei se eu posso. Ai, meu Deus, doida pra perguntar. Quando você faz clínica de adultos, né, as histórias, elas vêm permeadas da infância. Sim, claro. Mas a gente vive hoje uma situação que o Bauman descreve como a modernidade líquida, né, essa liquidez, e que caracteriza muito o que a gente vivencia, o que a gente escuta hoje na clínica, né? Os relacionamentos são muito superficiais, voláteis, instantâneos. Impressionante. Né? É muito rápido. E o amor, né, uma construção de um relacionamento, ele passa por oscilações. Sim. Só que hoje não se dá a oscilação. Ou vamos linear. dizer... como se fosse linear. O amor não é linear. Não. Mas ou é tudo muito bom, ou é tudo muito ruim. Então, hoje, as relações que se estabelecem hoje, elas são muito assim, se é bom, eu fico. E qualquer coisa que altere isso, eu não sei como lidar.
como se as pessoas não tivessem mais disponíveis a lidar com os relacionamentos, porque eles são difíceis. Mas eu acredito também que o relacionamento anteriores, da minha geração, por exemplo, eles davam certo porque a mulher ela aceitava aquilo tudo como normal. Isso. Hoje não, a mulher ela tem entendimento, ela estuda, ela trabalha, ela é independente, ela não aceita mais um abusador e não aceita uma situação que ela não está sendo feliz naquele relacionamento. Eu vejo isso muito. Antigamente o casamento se mantinha, mas não era um casamento feliz. Não. Normalmente o homem tinha outra família, ou era comum ter amantes. Sim. E a mulher estava ali dentro de casa, quieta, cozinhando, muitas vezes sabendo das amantes. Sabendo e engolindo isso tudo. Eu sei de casos de mulheres que o marido chegava às 11 horas, até hoje eu sei disso aí. Chega às 11 horas da noite, meia-noite, a mulher está dormindo, ele acorda essa esposa para ela ir servir jantar para ele. Uhum. Ela pode botar até no micro-ondas, mas ele não esquenta, ela tem que levantar para ir lá servir. Sim. E ela acha que isso aí o papel dela de mulher é esse daí. É o papel. Eu vejo isso muito ainda, Regina. Parece até que inacreditável, né? Antes essas mulheres ficavam nos relacionamentos, nos casamentos, né? Até por uma tradição, né? Cultural, religiosa. Então, era amparado por isso. E hoje? Hoje que isso tudo se enfraqueceu, por que algumas mulheres ficam nesses relacionamentos? Porque algumas ficam. Onde elas não estão felizes. Não estão felizes. E aí elas ainda reconhecem, mas ainda não conseguem sair. Porque existe todo um processo complexo para sair. Porque senão ela sai desse relacionamento, entra em outro, porque é tudo muito rápido, e ela vai se colocar no mesmo lugar. Exatamente. No mesmo lugar. Então ela não vai ficar no mesmo casamento. Ela vai passar em 4, 5 casamentos iguais. Porque ela cria um padrão. É uma repetição da própria história. Então, enquanto ela não dá conta disso, né, saindo ou ficando no casamento, porque algumas ficam no casamento, mas elas podem ficar numa posição diferente. Isso é possível. E eu ia perguntar exatamente isso. Como você... Eu não sei se dá para curar um relacionamento abusivo, realmente eu não sei. Mas como você supera isso em você? Como você se reconstrói, se refaz? Porque eu acho que o reconstruir, ele é algo inerente ao ser humano. Sim. Ele tem capacidade de se reconstruir todos os dias. Sim. Como reconstruir isso? Da onde buscar força? Da onde começar uma nova história? Sim. Como é que é isso? Isso. Eu adoro isso. Conta pra gente. Ensina o pulo do gato. É muito bonita a pessoa conseguir se reconstruir. Exatamente. Esse é o processo mais bonito, né? E como você disse, ele é inerente ao ser humano, Sim. independente da idade. Sim. Independente do tempo de vida que a pessoa está, né? Ou da fase de vida. É um processo de fortalecimento emocional. A gente está falando aqui de uma pessoa que tem um histórico traumático, né? E de uma dependência emocional muito grande, de um desamparo. Então, para que dê conta de refazer essa história, ficando ou saindo do relacionamento, é preciso ocupar um outro lugar. E ocupar um outro lugar é ver a vida de uma outra forma. Eu sempre gosto de falar isso, né? Igual ponto de vista. Se você muda o lugar, se você passa um pouquinho para cá, o seu ponto de vista é diferente. Sim. E aí as coisas mudam. Há como curar um relacionamento abusivo? Por quê? Vamos imaginar um casal, que eu acho que é o mais clássico, né? A mulher e o homem. Se essa mulher muda de posição no relacionamento, o relacionamento vai mudar. Mas o que todo mundo espera? Que o homem mude. Que o abusador deixe de abusar. E se a gente conseguir que a vítima de abuso ocupe um lugar diferente do de ser abusada? Se não tiver uma vítima, não tem um abusador. Por favor, isso não é culpabilizar a vítima. Entendi. Mas é responsabilizá-la pela posição que ela está ocupando. E dizer, olha, você pode ocupar outro lugar. Só que ocupar outro lugar dá trabalho porque a repetição da história dela, o padrão, é outro. É esse, né? Que ela sempre repetiu. Então agora ela precisa construir um novo
um novo sentido, um novo padrão, uma nova forma de vida. Isso dá trabalho, mas é possível. É o que você trabalha no consultório. É o que E eu como que trabalho. você se sente quando você vê essa mulher conseguir sair dessa situação e reconstruir a vida? Isso é o que sustenta o nosso trabalho. Isso é maravilhoso, né? Porque você vê o processo da pessoa, né? E ver um processo se fazendo, né? Porque não sou eu que faço, é o sujeito que faz. Mas você acompanhar, sim, a gente está ali, né, para dar suporte, para acompanhar esse processo, porque ele é muito duro. Por isso que as pessoas, né? Por que todo mundo faz terapia, então, para melhorar, né, o que precisa? Mas um processo de análise é uma construção longa e dolorosa, porque você tem que reativar muita coisa e ver o que você pode dar um novo sentido nessa mesma história, porque a gente não tem uma borrachinha que apaga, né? A gente faz a história ser diferente para nós mesmos. Alessandra, uma pessoa chega a se enxergar. Olha, eu vivo uma relação abusiva, eu estou infeliz. Muitas vezes ela enxerga que ela vive uma relação abusiva depois de se enxergar infeliz. Ela se sente feliz, não sabe por quê, e um dia ela percebe que não é bem tratada. Qual o conselho que você dá a essa pessoa? Mas eu Para acho ela que ela começar. não pode dar conselho. Não, tipo assim, eu vou dar um exemplo do que eu tô falando. O conselho é uma pergunta. Conselho é uma pergunta. Tipo assim, para você começar a sair de um relacionamento abusivo, primeiro você tem que se enxergar, né? Eu falaria assim para essa pessoa: começa a fazer uma atividade que te dá prazer, começa a cuidar de você. Eu tô errada? Não tá errada. Ah, Eu falei com ela quando você falou, né? Qual o conselho? Ela já disse, não pode dar conselho. O meu conselho seria uma pergunta. Primeiro, o que você quer fazer com isso? E o que é isso? É você, é a sua vida, né? O que você quer fazer? Você quer ter prazer na vida? Ou você quer se manter num lugar que você já reconhece enquanto infeliz e doente? Porque quando recebemos essas pessoas, elas costumam estar já reconhecidamente, elas já se veem como doentes. Às vezes até lá, com um monte de diagnóstico, né? Tomando várias medicações e não conseguindo sair. Então a pergunta é, o que você quer fazer? Só o fato de estar ali já me diz do que a gente chama de pulsão de vida. sim. Ela quer sair. Ela tá buscando socorro. Tanto que eu sempre falo, você tá aqui. Isso já é um grande passo. Já é vitória. Então, aí tudo começa com esse movimento. Que bom. Você Muito gostou obrigada, dessa foi entrevista? A gente amou. Dá aqui o likezinho, faça seu comentário. Obrigada, minha querida. Tchau, até o próximo programa, gente.